You are live now. Bem-vindos todos. Hoje nós temos uma live incrível sobre saúde mental e prosperidade. Como pode melhorar ainda mais? Oi, Karina, Gabi, bem-vindas. Como pode melhorar? Estou aqui já no clima do Entidades e Dinheiro que nós vamos ter hoje à noite. Mais uma Karina, mais a Cordeiro. Maísa Cordeiro. Desculpa. Oiê, oiê. Tava ouvindo o nosso fundamento. Pois é. Gente, que tá mudando no planeta aí, hein? Vocês sabem que cada vez que a gente faz uma escolha por expandir mais consciência, a gente já está contribuindo para uma mudança dinâmica, né? De coisas que vão muito além da nossa zona mental de alcance. Oi, Orminda, terapeuta. Mariso Alves. Boa noite de Paris, olha isso, Fran. Boa tarde, boa tarde. Eu vou convidar a Mac para fazer essa live aqui comigo, afinal de contas. Avisos paroquiais que nós vamos ter conversando com as entidades esse fim de semana lá em Porto Alegre. E que contribuição a gente pode ser, né? Sendo essa classe lá, presencial, inclusive, e online também, né? O pessoal que não tem como ir a Porto Alegre, a logística ainda está um pouquinho desafiadora, mas eu escolho estar lá e contribuir para essa terra linda, para esse espaço e o que mais é possível, além disso tudo. E temos a Mac aí com a gente. Oi, Mac! Oi, Fábio, que grata, né? Escolha de poder fazer essa live contigo aí, falar um pouquinho. E dessa vez tu deu uma instigada no tema, né? Acho que a gente nunca falou sobre entidades e saúde mental. Pois é, você sabe que eu tava me perguntando assim, sabe? Eu tenho feito umas perguntas para mim mais de como a gente pode traduzir a beleza das ferramentas que a gente tem numa linguagem que fala com as pessoas, né? E esse tema entidades, quantas caixinhas as pessoas colocam em entidades, entidades é isso, entidade é aquilo, e a gente fica esbarrando com as crenças, né, muitas vezes. Isso, Zulmira. Lembrei, Zulmira. E uma das coisas que é muito óbvia, que a gente até vê bastante em cursos, é a questão da saúde mental mesmo. A gente ter clareza, nitidez e também se apropriar disso como uma capacidade, que aí já é um salto para uma realidade bem diferente. Sim. E falar em saúde mental, eu até fiquei questionando, será que o Fábio quer falar sobre como é que ficou minha saúde mental depois da classe de entidades? Ou, ou quanto pelo fato de eu ser profissional da saúde, isso possa ter contribuído com os meus clientes, né? A partir de eu ter Olha feito a classe de isso, entidades. olha isso. Mac, agora tu bateu na tecla. Que sabe que às vezes eu vou seguindo a energia e nem eu sei por quê, né? Vamos fazer que tema? Lembra que a gente não combinou o tema? Depois, Não. quando você mandou, qual vai ser o tema? Eu já estava com a arte pronta, saúde mental. Mas E, olha, de repente, tá aí já pode um bom começo. Como isso já contribuiu para você estar na classe de entidades pois com teus atendimentos com então, teus né? clientes? Eu sempre falo isso, que a classe para mim, e vai fazer 4. Não, fez agora em agosto, 4 anos que eu fiz a classe contigo, a primeira vez. Então, eu primeiro vou falar um pouquinho da minha saúde mental, quanto isso mudou. Eu morria de medo, né, Fábio? Eu assisto, Aham. seguido eu escuto de novo essa classe. Eu acho que eu escuto mais que fundamento essa classe, porque sempre tem alguma contribuição, né? E eu lembro, eu muito resistente na classe. Não, Fábio, eu não quero ver, eu só quero conversar com elas. Eu não quero vê-las. E aí Eu foi lembro. facilitando as ferramentas ali do manual. Eu lembro que a primeira vez eu usei aquele cronograma que ensina a gente como, né, ter esse contato. Foi só aquela vez, eu acho, como tema de casa da classe, porque a partir daquilo as coisas foram acontecendo naturalmente. E então, falando um pouquinho da minha saúde mental, melhorou muito o meu sono. Na época eu ainda tinha o cachorro, né? E às vezes a Uhum. gente fazia.
aqui em casa a gente fazia assim, ó. Ele ficava acordado até uma certa hora, aí quando ele conseguia me acordar, ele dormia. E aí na classe veio toda essa questão aí, tu facilitou e a gente percebeu que Uhum, era, na verdade, eu e ele estávamos conscientes, né, dessas uhum. energias sem corpos que circulam por aí. Então, posso dizer que começou por aí. Minha saúde mental melhorou porque a qualidade do meu sono, né, e do meu pet melhorou. Então, né, uma noite bem dormida, nos Ai, prepara para um dia mais não tem grandioso, preço, né? né? Então, Não tem preço começa uma por noite aí. bem dormida. E Mas aí fica a dica, né? você sabe que esse é um aspecto bem prático. E eu ouço também pessoas que trabalham com terapias que, após a classe, começam a ter tanta facilidade nos atendimentos que, quando a gente vai ver, assim, tipo, e vamos baixando barreiras, porque tem muita coisa entre o céu e a terra que a gente ainda não tem conhecimento. Então, é um universo a ser bem explorado, bem Descoberto. estudado, né? E tem muita coisa por aí que às vezes você ouve falar e fica pesado, né? Ou envolve um certo alguma coisa aí parece que fica puxando você de uma maneira que não é leve. Agora, quando a gente vai ver, incluir consciência sempre te dá mais escolha. Então, o curso de entidades, né, ou ter consciência de entidades, não faz de você o efeito delas. Muito pelo contrário, faz de você consciente para que você tenha escolha. E a gente pode, às vezes, expandir até além das entidades, pessoas, para todos os espíritos da natureza, todas as. Enfim, tem uma gama diversa aí que a gente, durante a classe, a gente vai explorando. E uma coisa que eu Sim, gosto dessa classe, tu falou bem ali, que talvez até seja o convite que as pessoas ouvem, uma das que elas mais ouvem, é que é uma classe sobre a mágica, sabe? Existe uma mágica quando a gente permite ir além daquilo que os olhos veem, além daquilo que os cinco sentidos conseguem, né, nos informar, que é a mágica de estar consciente das energias. Então, basicamente, até uma parte do manual me chama muita atenção é isso. Conversando com as entidades é uma classe sobre mágica. e sobre, eu acho que também, como tu falou, né, estar consciente que a gente pode escolher, né? É. Escolher essa contribuição com as entidades. E aí, trazendo um pouquinho da minha experiência, porque para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho há 28 Uhum. anos em geriatria, né? Então, né, qual é o perfil do cliente que está numa geriatria? São pessoas que já estão no fim né, desse corpinho. Eu gostei uma vez que eu vi a Silvia Zanata dizendo, né, que os animais, eles simplesmente trocam de roupinha, né? Aham. Como seria a gente também baixar as barreiras e perceber que muitas vezes a gente só troca esse corpinho, uma roupinha, a gente só troca de fase, né? Isso. Então, o pessoal da geriatria, na sua maioria, já está mesmo naquela fase de quase deixar essa roupinha, né? Então, o que que acontece? Muitos têm consciência. Eu não tenho clareza de saber o quanto eles estão, né, percebendo que realmente estão vendo. Não sei qual é o Hum. babado, mas o que que eu percebi? A partir do momento que eu fiz a classe, eu comecei a facilitar entidades quando eu chego para atendimento. E os meus atendimentos começaram a ser muito mais leves. Uhum. Então, eu tenho. Hoje eu não tenho, mas naquele período eu estava com uns 3 clientes com esquizofrenia. E Uhum. dentro do quadro, né, ainda tinha mais a esquizofrenia. E eram clientes super desafiadores de ser atendidos, porque muitas vezes eles agrediam, né? Eles Uhum. entravam lá numa conversa com algo que eu não estava enxergando e que eu também ficava ali, tipo, poxa, né? E a partir da Pois é. classe, com as facilitações e até podendo falar com os clientes sobre isso, né? Mas o que está te dizendo? Qual a informação que tem aí? O que tu está vendo? Os atendimentos começaram a ficar muito mais leves, né? Saía daquele quadro de agredir, né? De agitação, para um quadro de mais leveza, para poder fluir o atendimento. Muitas vezes relaxava até dormiam, né? E Uhum. antes não. Antes era tiro, porrada e bomba durante essas sessões. Então, isso eu percebi que facilitou. E aí me remete a um livro que não é do Axis, mas é um psiquiatra que escreveu. O nome do livro é Doutor, Eu Ouço Vozes. Onde esse livro, para quem tiver interesse, né? É um livro onde o psiquiatra que trabalha
é um hospital psiquiátrico. Ele Hum, começa a relatar casos onde ele percebe que a maioria daquilo que era diagnosticado como loucura era simplesmente essa consciência de entidades. Então é um livrinho baratinho para quem de repente quiser mergulhar um pouco nesse universo aí, a partir uhum. dessa questão de saúde mental. Fica aí a dica, né? Doutor, eu ouço vozes. Onde ele fala sobre isso, que muitas vezes não era esquizofrenia, né? A questão da depressão era outros casos, essa questão da loucura não era loucura, mas era essa consciência de algo que a gente não vê dentro dos cinco sentidos. É Sim. uma visão que vai além, né? E você sabe que a parte mais incrível, assim, de explorar esse universo de consciência, de incluir energias, de incluir entidades, é justamente você ter essa capacidade de navegar a realidade de uma maneira diferente, que muitas vezes eu ouço, ou até converso com pessoas, hoje eu fiz um atendimento também, e aí você vai ver a paranoia das coisas que estão rolando na questão dela, na questão com a família, na questão com coisa, e aí você vai olhar para que energias tem aí. E de repente tem alguma questão, né, como a gente diz às vezes, pode remontar a outra vida, alguma coisa que está reverberando aqui também. Outro aspecto dessa classe que para mim chama muita atenção é esse trânsito além do tempo e espaço dessa realidade. E quanta coisa, à medida que a gente toma consciência, você vai percebendo que é bem mais fácil. Aí, quer dizer, uma época, se você comia uma planta envenenada e, dependendo de onde você comia, acreditava que você estava amaldiçoado por um espírito que estava naquela planta e depois você vai morrer, né? Ou, enfim, depois quando você vai ver a partir, né, ter consciência do que realmente era aquilo, você sabe que tem outras possibilidades. No mesmo isso, né? E um perdão, um dos pedidos que a gente tem com o curso de Conversando com Entidades, até esse ano tivemos a conferência lá na Costa Rica, foi justamente o que se requer para que a consciência seja a escolha, né, a primeira escolha para saúde mental, e não a medicação, ou não métodos mais, sei lá, agressivos, né, às vezes até por conta do que está lidando ali. E para quem não sabe Sim, ainda, facilitar a entidade é um processo que a gente faz verbalmente, onde você libera uma energia que pode estar presa à pessoa, anexada a ela, ou enfim, por qualquer que seja a razão. E você dispensa, libera essa energia, de repente a pessoa muda, o comportamento dela muda, a questão dela muda, a possibilidade começa a se mostrar ali, então é tudo muito mágico. Isso eu fico e maravilhado. E outra coisa que eu percebo, né? Quantas vezes a gente resiste a olhar para isso e vai gerando intensidade no corpo. Porque é Uhum, como se a informação tá chegando ali para ti e tu tá negando, negando. E aí uhum, vem com tudo, né? Tudo aquilo que a gente uhum. reage acaba vindo com mais força. Então, o que que eu percebo também? Quantas pessoas que eu atendo com depressão, e aí que tu Uhum. vai olhar, na verdade, aquela depressão está sendo gerada por não querer olhar para a intensidade que está ali, né? Uh, Sim. isso é muito claro. E aí parece que entra num. Não estou dizendo aqui para as pessoas pararem com essas medicações, não é Hum. sobre isso. É Não trazer tem um jeito. olhar, trazer um Aham. olhar de um algo a mais para a gente incluir. Não estou mandando excluir nenhum remédio, gente. Deixar bem claro Exato. isso, né? É importante. Mas o que que acontece? Muitas vezes a gente tá com uma ansiedade, vai lá, toma um remédio para ansiedade. O que que era aquela ansiedade que estava surgindo? Será que de repente Uhum. não é alguma entidade querendo se comunicar, né? Uhum. Aí tu fica naquela ansiedade de não olhar para aquilo, quando vê tu toma uma medicação, tu entra num sistema de sequência trifásica, né? Toma medicação, convida mais entidade para chegar, a intensidade aumenta, e aí tu vive naquela rodinha de hamster Isso. ali. E quantas vezes até a medicação te deixa meio que entorpecido e não plenamente consciente do que está acontecendo, mas é tipo, ah, se a gente começar a olhar para tudo realmente assim, a partir de um espaço do que eu estou consciente aqui, o que mais seria possível incluir e não ser o efeito, sabe? Tipo, eu posso incluir essa consciência e não ser o efeito dela, eu posso interagir com ela de um espaço diferente, eu posso ser a energia que se requer para uma mudança, né? A partir disso aqui.
Então, junto com todo o aparato de ferramentas que nós temos hoje, é justamente um serviço, um curso assim sobre saúde mesmo, né? E quando a gente fala em saúde, quanta consciência a gente pode ter para parar de ficar criando paranoia na nossa vida, no nosso corpo, questões que vão exigir depois, sabe, vão trazer consequências mais Fantásticos. desastrosas lá para frente, drásticas, até áreas E como, por exemplo, sei lá, entidades e dinheiro. Vamos ter uma intro hoje falando sobre isso. Qual é a relação que existe disso, né? Áreas eu como fiz, gente, magias, né? super indico, hein? Super indico essa. Eu já tinha feito a classe de conversando com as entidades contigo, e acho que foi o ano passado, né? Eu fiz essa intro, acho que vale muito a pena. E eu acho legal trazer para as pessoas, porque algumas colegas minhas de Barras, né, que o pré-requisito para fazer a classe conversando com as entidades é ter a classe de Uhum. Barras. Então, Sim, aqui no espaço circulam muitas colegas, né, que são praticantes, que sim. são facilitadores, e algumas ainda me dizem assim, ai, mas eu não quero olhar para isso, eu tenho medo. E aí eu digo, gente, só tem uma coisa para dizer, é que nem constelação, as pessoas têm medo de olhar para o padrão, né? A constelação mostra o padrão. A classe de entidades vai mostrar como lidar com aquilo. Porque não é porque tu não olha que aquilo não tá ali, né? O padrão tá ali, Exatamente. né? As entidades estão ali loucas para te presentear. Tu falou em dinheiro, me lembro que Sim. eu digo, mudou, virou a chave do meu negócio a Uhum. partir do momento que eu fiz essa classe. Porque hoje que a agenda começa a dar uma escasseada, tá, entidades. Que contribuição eu posso Uhum. ser para vocês? Vocês podem me trazer clientes pagantes, né? E, Pergunta inclusive, básica. é, inclusive, assim, ó, para quem tem medo, o Fábio é de uma gentileza para nos facilitar na classe. Eu dou risada escutando os áudios, porque eu dizia para ele, eu não quero ver. E o Fábio dizia, mas Mari, se for para te trazer dinheiro, eu não quero ver, só entrega o dinheiro. E hoje eu vejo, eu converso, eu facilito. Às vezes eu chamo elas para dar uma contribuída quando, né, quando estou escolhendo por mais. E até o Sim, nível das minhas constelações mudou, Fábio, porque antes eu que percebia assim, legal. ó, acabava a constelação e eu ficava, né, aparecia as coisas e eu, tá aí Uhum. agora, o que eu faço com isso, né? Hoje, a constelação foi para outro nível, porque às vezes no meio da constelação eu associo, né? Isso é Uhum. legal para quem trabalha com outras profissões. Eu associo na constelação, eu já faço a liberação dos ancestrais ali junto, Sim. usando as ferramentas da classe de entidades. E aí vai para um outro espaço, né? Porque tu Sim. consegue. O que que acontece? Às vezes, numa constelação, tu vai lá e acaba convidando aquela energia para se aproximar, porque tu Aham. fala naquilo, tu vivencia Sim. aquilo de novo, né? Não existe tempo, o tempo é um construto. Então, é presente, Isso. passado e futuro acontecendo ali naquele momento. E aí, o que que Aham. tu faz? Aí fica mais confuso. Então, libera elas, né? Dê escolha para elas também. Exato. E isso, o Fábio, ele nos traz, né? Meu interessante ponto de vista, que tu conduz com muita gentileza. Porque eu lembro que a primeira vez que eu fiz fundamento, eu não queria ouvir falar em entidades. E aí, quando eu fiz o fundamento contigo, foi que tu abriu um espaço que eu, opa, pode ser que eu faça essa classe aí. Talvez Tem é. coisa aí para mim. Foi a partir disso, né? Gratidão, Então, Marcos. e até a classe de barras, mesmo tendo Hum. fundamento, que a gente dentro do fundamento, né, tem uma partezinha que fala Sim. sobre entidades, a classe de barras, os processos corporais, vai para um outro nível Hum. de percepção quando tu tem a Vai. classe de entidades. Porque muitas vezes tu não precisa nem falar, né, para os alunos ali, mas tu acaba fazendo facilitações para Sim. que tu consiga acessar um espaço diferente dentro da classe. E isso foi a partir, né, do que tu trouxe, das ferramentas do Uhum. manual, que às vezes a gente está correndo barras, a gente não está nem correndo barras da pessoa que está na maca, né? Muitas vezes Pois a é. pessoa está ali resistindo até em receber barras e não é nem ela que está resistindo, é algum amiguinho que está ali junto. Então, o Exato. que mais é possível a partir dessa classe, né? É um espectro bem amplo. E só complementando aqui, o Fabrício comentando que ele fez lá no Fundamento também. No Fundamento tem né, uma parte introdutória bem bacana também, já bem prática para a gente começar a trabalhar. E tem o curso de o final de semana inteiro que a gente vai ter em Porto Alegre online, né, onde a gente vai ter um manual específico para isso, vai ter mais tempo
espaço e ferramentas para explorar mais esse universo e realmente assim seguir com essa, essa expansão para incluir o mundo dos espíritos, né? Então esse é o convite que a gente está fazendo aí para esse final de semana para Porto Alegre e para online também. A partir de agora está liberado para ser online, então quem não tem como sair, não tem como ir, faz de casa, né? E não tem problema, sua casa não vai ficar mal assombrada depois disso, não. Pelo contrário, você pode ter bem mais possibilidades, né? Você vai ter ferramentas, né? Tem ferramentas para limpar, trabalhar com o ambiente, né? A gente fala do limpeza de ambientes. Cada classe tem uma energia e a gente vai levantando tudo isso aí quando você faz o trabalho de ter mais consciência, incluir mais consciência na sua casa, nas suas classes, nos seus espaços, no seu local de trabalho. Isso vai reverberando em cadeia, assim, toma dimensões que a gente nem se dá conta, né? E isso é muito mágico. Eu posso dizer que hoje não existe mais isso de insônia, né? E era uma coisa que, tipo, nunca que eu Ai, tinha me ligado que poderia ser isso, né? que Tipo, pensa, mágico, né? era o turno do cachorro, depois o meu turno. Quando eu acordava, o cachorro dormia, né? E a partir, foi dentro da classe, eu acho que no primeiro dia, né? Eu trouxe a questão, tu fez as facilitações, Uhum, falou para eu fazer as facilitações dos exercícios que tem no manual e pronto, aquilo mudou foi uma virada de chave já nisso. que E bacana. já que hoje tu vai fazer, né, entidades e Uhum, dinheiro, eu acho que vale a gente trazer que, além de tudo, nos habilita, né? Essa classe é uma classe que nos habilita a fazer uhum. limpeza de ambiente. Não Sim, só para nossa casa, não só para o nosso espaço de trabalho, mas também isso, fazer limpeza de ambiente, né? Ofertar isso para as outras pessoas, né? Receber como por um isso atendimento. financeiramente. É. E até o pessoal que trabalha com venda de imóveis, né, uma ferramenta assim que agrega bastante para facilitar imóveis, para que eles vendam, aluguem, ou para que a energia do que está lá, né, às vezes um ponto comercial que parece que nada dura ali naquele ponto, então o que tem aí? Que energia tem aí? De repente você pode começar a criar, né, uma possibilidade diferente com essas ferramentas também. É Eu, muito eu mágico. acho que vale trazer de novo, já que a gente falou em saúde mental, né? Sim. A questão de quem é muito depressivo, Hum, dá uma olhada para essa classe, né? O pois quanto é. essa classe pode ser uma contribuição para sair desse espaço, né? Não fazendo, não diminuindo a Sim, questão da pessoa que tem esse problema, mas o sim. quanto associar uma ferramenta dessas no dia a dia pode trazer mais leveza. Que eu vejo Hum, assim, ó, o que que hoje em dia eu faço? Eu vou no ambiente. A gente sabe que tem a ferramenta do Quem Pertence Isso, que já é uma ótima ferramenta. Mas às vezes a gente sim. vai no ambiente, vem sobrecarregado para casa. Para mim, já é assim, a gente aprende alguns exercícios durante a classe, bem práticos para fazer diariamente. O download é uma coisa que é todo dia, né? Eu volto do trabalho fazendo, ouvindo, escutando o download. Por quê? Já chego em casa uma boa, já recebo. A gente Hum, vai começando a receber informaçõezinhas, às vezes, do que postar, de quem chamar, né? Eu que trabalho uhum. também com os processos corporais, quando postar, que eu vou anunciar hoje? Então a gente faz perguntas e daqui a pouco também essas entidades começam a contribuir por onde ir, né? Pois é. E é mágico todo esse espaço aí de facilitação, de receber, de incluir. E eu sou fascinado por tudo isso também, assim. E estava me no começo, quando a gente falou também, que você trouxe ali, muitas vezes as pessoas resistem pelo medo, né? E medo a gente Uhum. sabe que é sempre uma mentira, mas é um Uma limitador distração. e uma distração que quando você vai ver quanto medo foi criado por experiências que nem são reais, né? Às vezes você vê coisas que foi dito num filme, que passou ou que num livro de ficção e você compra isso como se fosse uma verdade. Então, um aspecto da classe a gente trata sobre isso, os mitos, as lendas. Existe também o aspecto das magias, né? Quantas pessoas às vezes acreditam ou acabam sendo o efeito de manipulações energéticas com entidades, com demônios. E até como tu falou, essa coisa da irritação,
essa maneira de ser às vezes mais agressivo com as coisas, quanto disso pode vir também de você estar consciente de alguma coisa e não saber lidar com isso e ao mesmo tempo ser cobrado que você seja diferente, que você se comporte, e parece que a irritação só aumenta e daqui a pouco você dá uma surtada básica. E como seria se fosse uma possibilidade diferente, do tipo, uau, é isso, já conheço essa energia, estou consciente disso. Ou fazer uma pergunta e saber que você tem ferramentas e que você pode ir explorando esse universo tão vasto e tão diverso aí, com facilidade também, né? Que tudo isso que a gente E, traz lá no curso é e justamente eu isso, acho da legal também facilidade. falar sobre o corpo, né? Tu falou da irritação, e aí fazendo, né, um link com o livro da Shannon do Sim, Conversando com as Entidades, onde ela conta, né, que tinha sim, uma cliente que estava replicando o câncer da mãe que já era falecida. é, E- Então, e aí também linkando com o teu workshop sobre o espelho, espelho meu, onde tu várias vezes aham, tu perguntou, tá, mas isso aí é fome ou é a consciência que tu tá querendo abafar com uma fome, né? Essa aham, fome é tua. É... Então, quando tu trabalhar com a entidade, te leva para um espaço também com o corpo, de escutar mais do sim, corpo, de fazer essa. Realmente ir para um espaço de isso é meu, isso é de uhum, entidade, isso é do meio onde eu tô. Então, sim. E sabe que nesse curso de entidades é um dos que a gente realmente está mais na presença e na consciência do que os outros até, que você está lidando com algo que realmente você confia no seu saber. Nem tudo que a gente percebe, nem tudo que a gente vê, ou que a gente ouve, vai ter uma validação, né, prescrita matemática de que é isso, mas qual é a beleza do que tem aí que de repente a gente nem se deu conta de que é possível explorar ou, né, começar a ficar presente com isso. É muito mágico mesmo. e tem pessoas que têm uma habilidade maior do que outras, né? E o quanto às vezes Sim, as que mais resistem a olhar para isso, falando por mim aqui, né? Não quero, não sim. vou, não vou, não. Gente, quanto tempo eu perdi que eu já podia estar recebendo das entidades se eu não Pois tivesse é. resistido tanto. É sempre mágico, Então, né? A gente espera, espera, e na hora que vem você diz, nossa, por que que eu esperei tanto tempo? Ai, ai. Vai alguém ficar perguntou. gravado, Rose. E eu acho que vale a pena a gente trazer, né, que Uhum. quem não puder fazer a classe agora inteira, nesse final de semana, tu Sim, vai estar dando a classe introdutória, né, isso. Tem a na intro na sexta-feira de noite. sexta-feira, isso, 18 horas, né, eu acho. E vai ser umas Sim. 2 horinhas ali que a gente vai trabalhar, apresentar, fazer já a introdução da classe para quem vai ficar o final de semana todo e para mesmo quem quiser só dar aquela espiadinha, é uma possibilidade bem tranquila, trazer suas perguntas e a gente falar lá. Hum. Tem coisas que talvez a gente não consegue abrir assim numa live aqui, mas lá você pode trazer seus questionamentos e trazer suas, né, suas dúvidas. E geralmente o que eu digo é, se tem alguma coisa aí te convidando para isso, algo que te incomoda nisso, algo que te irrita nisso, tem alguma energia aí, tá te chamando. Então, fica presente, olha, faz E, perguntas. Isso vai expandir o que eu estou buscando agora, isso vai me trazer mais consciência, vai me trazer mais dinheiro, vai contribuir para o que eu escolho criar no mundo, enfim, né? Não tem pré-requisito, né, Fábio? Diferente do curso que tem que ter a classe de base. Então, quem quiser fazer a introdução Sim, não tem pré-requisito. Pode vir presencial aqui, né? sim, Pode fazer online no conforto da sua casa. Então, como seria, né? Fazer essa. E eu digo que aquela, pelo menos, né, naquele ano, entregou muita coisa já só na introdução, né? Tipo, a sim, gente já iniciou. Bom, é a introdução, né? Eu ia dizer, a gente iniciou a classe, sim, mas é sobre isso mesmo. E é aquela história tem tanto assunto, né? É sim. portal, é ambulante, é entidades encucadas, congeladas. Então, gente, e não Tem tem nada a coisa. ver com religião. Eu gosto de trazer Isso. isso também, porque às vezes as pessoas confundem. Não é sobre religião, é sobre física quântica. São energias com corpos e energias sem corpos, né? Já que tudo é energia, então
E aí Como também seria? a partir desse conhecimento você pode, tudo faz parte da gente se conhecer também com tudo isso, né? Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para as pessoas é: se você não tivesse nesse corpo físico agora, onde você estaria? O que você estaria fazendo? Né? De repente isso dá uma perspectiva totalmente diferente para a gente de vale a pena mesmo ficar no medo? Vale a pena mesmo resistir? Ou será que vamos incluir tudo isso e vamos começar a olhar a partir da consciência que tem aí e começar a realmente ser esse espaço de integração, né? Se não tiver que existir essa barreira, e sim for uma escolha, né? Uma escolha espaçosa, uma escolha feliz, uma escolha leve e uma escolha por mais prosperidade, por Consciência, né? né? Um mundo mais consciente, mais sustentável. Um dos aspectos que a gente trouxe bastante lá na conferência na Costa Rica é como a gente pode ser o convite para mais, para que a natureza seja mais viva, né? Quanta coisa se perdeu, quanta magia se perdeu, né? Com, às vezes, a maneira como nós tratamos o mundo, os espíritos da natureza de alguma maneira, e não de um lugar significativo ou arrepiante, mas sim de um aspecto prático, né? De uma restauração de ecossistema, de todas as energias aqui, o que isso Contribuir. criaria de diferente para a Terra, para os nossos corpos também, para um ambiente de mais prosperidade. Porque às vezes a gente fica batendo aqui na saúde, no problema, no dinheiro, que são os gatilhos que às vezes chamam minha atenção. Eu vou olhar por causa disso. Mas será que é por causa disso? Ou é uma consciência diferente que você está acessando aí que vai contribuir para o seu mundo de diversas maneiras, inclusive na saúde, inclusive no dinheiro, inclusive nas outras questões que parecem ser, né? E o quantas vezes o que a gente acha que é um problema, né, Fábio, é só o corpo gritando, que tem uma outra Sim. possibilidade, além daquilo que a gente só tá vendo ali muito solidificado, né? Aham. Então, eu posso falar isso porque realmente eu tinha medo de ver, eu tinha alguns pontos de vista, e hoje para mim hoje eu brinco, né? Canso de brincar Uhum. aqui na frente. Como eu tenho muitas gurias que já fizeram fundamento, algumas já fizeram entidade, eu digo, não, agora eu não tô afim de facilitar. Então, assim, ó, quer que eu facilite? Aprendi com o Fábio isso aí. Quer que eu facilite, me traz um corpo pagante. E Também tem acontece, isso, a gente vamos fala negociar, brincando né? e quando vê, né? Quando vê, E os corpos pagantes chegam. chegam. E também para classes, e um aspecto também que a gente pode começar a olhar, tipo, a entidade do negócio também, né? Se você olhar para o seu negócio como uma entidade, ou seja, uma energia definida, né, como seu negócio, porém com uma consciência própria, que pode contribuir para você, que pode contribuir financeiramente, pode contribuir para você no sentido de clientes, pessoas para trabalhar, enfim, tudo que você demanda aí para que o seu negócio flua com facilidade. Tem esse aspecto também, né? E aquela história, tudo é entidade, né? Eu lembro que tu Aham. contou sobre a venda do teu carro numa outra Sim, classe que a gente fez, de como é que foi. É sobre isso, eu né? Tipo, adoro pedir essas mágicas, né? é, e aí a gente vai brincando com isso. No início, Aham. para mim, eu ainda era muito mais mental do que eu sou hoje, né? Então eu queria formas e estruturas. Daí, tipo, tá, mas como é que eu vou usar esse cronograma? Como é que eu vou fazer? Mas será que eu fiz direitinho? Só que aí, Ah, conforme a gente. É um treino, né? Conforme tu vai sim, treinando, hoje, pra mim, falo isso com muita leveza, porque eu brinco com sim. isso com muita leveza, e as coisas acontecem. No começo eu tentava, mas será que eu fiz direito? Será que isso que eu tô ouvindo, realmente eu tô ouvindo ou eu tô inventando? Aí eu digo, tá. Aí eu peço por clareza. Porque a gente pode pedir, né? Peça e receberás. Pode, exatamente. Então, me traz mais clareza. Me traz mais clareza. E a clareza vem. Então, é muito grandioso quando a gente brinca com as ferramentas, né? Quando a gente Sim, tem essas ferramentas e usa elas. é muito E incrível o mesmo. Vamos, Vanessa. Ó, a Vanessa gostou. Traga um corpos pagantes. Vamos lá com a gente, vem Porto pra cá, Alegre, sexta-feira, Vanessa. Como seria? Vanessa né? é daqui. Pois é. Tava, E enfim. eu acho assim, ó, aproveitem, porque agora a classe pode ser dada online. O Fábio tá Pois é. vindo, mesmo, né, com as questões de aeroporto.
tá chegando. Um pouco de aventura, uma logística. Eu gosto de chamar uma logística diferenciada, né? E aí eu tava comentando com a Fernanda, que foi a primeira a se inscrever, né, Aham. para tua classe. E aí eu disse pra ela assim: nós somos tão mágicas, Fernanda, que a classe ia ser numa data, a classe foi transferida para depois dele fazer toda a Pois atualização, né? é. Que tu foi fazer todo. Olha só que mágico, a gente vai vir com o Fábio ainda atualizado, fresquinho. Como pode Direto melhorar lá isso da tudo? Costa Rica, daquela experiência maravilhosa. Aliás, gente, o que foi essa convenção desse ano? Que espaço incrível, sabe? Uma presença, assim, um espaço que realmente eu estou curioso para ver o que nós vamos criar agora. Na verdade, curioso no sentido de escolhendo também, né, o que a gente vai criar a partir dessa nova versão aí disponível. Conta Eu tô. depende do carro, fiquei Ai, curioso. Márcia, tem que vir pra classe que ele conta. Vem aí, chega aí na sexta-feira. Eu posso te contar o resumo. Basicamente, eu conversei com o carro e pedi para ele contribuir para mim, que eu gostaria de um carro mais novo. E na semana seguinte, apareceu o comprador lá, assim, do dinheiro na mão, Pix. Olha, eu acho muito mágica essa classe, porque eu vendi 2 apartamentos. Hum. Eu comprei aqui a casa e o espaço, que foi uma negociação surreal. Uhum. Foi surreal a negociação, porque, tipo, foi fora do. Foi bem fora da realidade previsível, né? Ah, eu Então, lembro também, né? é. Então, assim, ó, gente. Eu tenho vários clientes que venderam. Tem a Fernanda que tá vindo fazer a classe contigo, porque ela fez, né, o dinheiro Uhum. em entidades, vendeu as terras lá, que Ai, que tava legal. meio travada. Gente, então, essa classe, eu vou dizer para vocês, tem preço, mas o valor não tem como a gente mensurar o valor. E, de novo, eu digo que eu acho que é um dos manuais que eu mais escuto a classe. De tempos em tempos eu escuto, né? Porque são 3 dias, então dá para escutar. Às vezes eu tô dirigindo, tô lá escutando e dando risada, né? Dos pontos de vista que eu tinha. É sobre Isso isso. é mágico, né? A gente vê assim, Aham. falando, o que que eu estava dizendo ali? Que ponto de vista interessante era esse? Eu faço isso E o também, eu ouço as classes com frequência. Aliás, quando eu estou andando de carro, ou mesmo em voo, às vezes, né, eu estou lá com fonezinho de ouvido, ouvindo classes, ouvindo processos, que ou quando enjoa, daí eu ouço música, mas eu ouço uma, duas, já gosto de voltar de novo, ouvir processo. E tem coisa que eu escuto, às vezes, algumas facilitações para mim, e tenho essa reação também. Caramba, que eu estou falando? quem Que era coisa é essa? esse aí? Quem era essa aí? Exatamente. Quem era essa aí? Exato. Ah, É tão divertido isso, né? e tem. Então fica aqui o É, convite para o pessoal também, né, gente? Quem quiser já hoje, nós vamos ter daqui a pouco, em 20 minutos, começa o Entidades e Dinheiro, que é uma intro, uma especialidade, né? E se você quer saber mais no geral sobre o curso de entidades, sexta-feira tem a intro lá de Porto Alegre e online. E o fim de semana todo também nós vamos ter lá, Porto Alegre e online, né? Com todo. No fim de semana inteiro tem um manual, tem uma série de exercícios que a gente faz para tipo, desenvolver essa consciência, trabalhar na prática as ferramentas que a gente está, né, pontuando aqui. E realmente, assim, acessar esse espaço onde as energias podem ser contribuição e também não vamos florear. Pode ter energia que não é contribuição para você, que, né, está ali limitando de alguma maneira suas escolhas com corpo, mas, com dinheiro, e também não é Fábio, significativo. A gente pode facilitar isso também. Hum, a questão toda dessas que não são contribuição é que não é porque a gente não está consciente que elas estão ali, que elas deixem de estar ali, né? pois é. Porque E tem, é sobre isso. Não é que eu não veja que elas. Não é porque eu não olho para aquilo que aquilo não está ali, né? Eu sempre digo exato. isso para quem tem medo. A mesma coisa, eu Ignorar acho que não resolve, né? não. Às vezes até fica mais intenso, até que tu olhe, que tu coloque uma luz sobre aquela sombra, porque eu sempre digo, sombra não como aquela questão do ruindo, né? Uhum. Do que é mal. Não, a sombra é porque a gente não coloca luz, a gente não olha. Quando a gente Isso, olha, as coisas se clareiam. Então é sobre isso. sim. Agora, uma coisa que tu falou durante a classe que para mim até hoje funcionou muito bem é que tu disse assim, depende muito do ponto de vista que a gente tem sobre isso.
porque sim, é a partir do ponto de vista que a realidade se cria. E hoje eu exatamente. sempre peço por muita gentileza, né? Quando eu for tratar com elas, quando for aparecer para mim, eu peço, ó, tô aqui, tô disponível, mas vem com gentileza. E é incrível isso. Vamos de Funciona, não é que boa. funciona? De boa na lagoa, né? É Uau, que sobre incrível. isso. Gratidão, Mac, pela disponibilidade aí. Gratidão, pessoal que está acompanhando também essa live. Nós vamos deixar gravada, vai estar no meu feed, vou compartilhar com a Mac também. Quem quiser compartilhar aí com seus contatos. Se você Faço os ficou assim contatos. meio ainda, né, sei lá, será? Fala com a gente, manda uma mensagem aí, traz suas questões e vamos ver como a gente pode contribuir para que a gente possa estar lá e expandir essa consciência incrível de entidades, além do medo, da superstição e além das crenças, né, que a gente absorve crença de tudo que é lado, às vezes, e nem se dá conta disso. Ah, o legal é que durante a classe tu vai liberando muito das nossas crenças e pontos de Sim, vista, né? é Acho muito. que esse é a cerejinha do bolo, porque a gente já sai da classe de um espaço diferente em lidar com isso. E Uhum. daqui a pouco, gente, que horas vai ser hoje o workshop? 19 horas, daqui a pouquinho. Olha aí, ó, dá tempo do pessoal se inscrever. Dá. Para quem já quer ir direto para o assunto do dinheiro, é hoje, entidades e dinheiro. Nós vamos ter uma Gente, leitura vai, dedicada porque a isso. eu não sei, cada um é diferente um do outro, mas eu lembro que Sim, quando tu fez aqui, tu ainda fez um puxãozinho, né? sim. De vez em quando eu escuto aquele puxãozinho. É mágico, né? É Como seria a mágico. gente se permitir trabalhar assim em conjunto com as energias que podem contribuir? Isso inclui a entidade do negócio e, e pode ser um espaço de muita facilidade e abundância também, né? Sem ter que forçar, sem ter que ficar tornando significativo e sim permitindo que seja realmente o que é. Eu, E o que mais é eu possível. tô louca, eu tô louca pra ver nessa classe o quanto mudou também a energia, porque teve tantas mudanças, né? Foi os Big Fives, agora as personalidades. Personalidades, O quanto isso também está associado estruturas. É, isso com as muda a maneira como entidades. nós interagimos com elas também. Enfim, o que mais é possível, né? Como pode melhorar, gente? É esse final de semana. Escolham. Sexta-feira, sextou com S de entidades. Eu vou te dizer, Fábio, que a troca aqui lotou, né? Ah, é? Mas quem quiser vir para ver o Fábio presencialmente, para estar na energia dele, a partir das 19 tem introdução. Então, ainda tem vaga para fazer presencial, né? Bacana. 19 ou 18 que a gente vai fazer? Às 18. 19 agora, 19. hoje. 19 é hoje. Isso. Só para eu me lembrar também, assim, que às vezes o tico e teco dá Sem uma forma e estrutura bagunçada. para variar. Gratidão, Mac, gratidão, gente. Preparando aqui agora para a nossa festa de hoje. O que mais é possível. O que Então mais é tá. possível no Tchau, final de Fábio. semana. Tchau, Até tchau. Até sexta. mais. Até.